Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom encontrá-los mais uma vez, né? Motivo de glorificação mesmo a Deus por esses momentos tão nobres, embora simples, né? Mas que o Senhor tem nos concedido gratuitamente pela graça maravilhosa que só Ele pode nos conceder. Eu cumprimento aí os amados, suas famílias, na graça e na paz do Senhor Jesus, né? E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa nos contemplar com a bela palavra dele, nos estimulando, nos dando força para caminhar, nos fortalecendo, né? Nos edificando através da palavra dele, e que nós possamos, ao final, termos grandes resultados. É assim que a palavra de Deus tem sido por todos os tempos, né? De eternidade em eternidade, mostrando que o poder de Deus pela palavra é extraordinário. Então, nessa noite, você possa, com a sua família, aproveitar um pouco, tirar grandes proveitos, né? Pouco não, grandes proveitos da palavra de Deus que será pregada a partir de agora, e que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, falar aos nossos corações. Amém? Eu te convido então aí a abrir sua Bíblia, você que está assistindo aí essa noite, no livro de Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, a partir do verso 13, do 13 ao 18, Malaquias 3, do 13 ao 18, diz assim a palavra de Deus para nós essa noite: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Nós vamos caminhar nessas palavras santas essa noite aqui do Senhor. Vamos ver aí os desígnios, o que é isso? Os intentos, os desejos de uma mente perversa diante de Deus. Quem sabe Deus está alertando a mim e a você aí para a nossa caminhada em relação às nossas atitudes. Às vezes nós caminhamos com ideias, com desejos, desígnios no coração que são perversos diante de Deus. E às vezes a gente nem percebe, ou se percebe, às vezes não damos muita importância, porque nisso aí corre um risco da religiosidade, nós vamos ver logo adiante aqui, nos travar de certa maneira que nós entendemos que Deus é tão bom que Ele não vai levar em conta algumas palavras, alguns desejos, alguns pensamentos nossos, quando aí nós jogamos por terra a soberania e o amor, a justiça perfeita de Deus. Esse livro de Malaquias, como nós já conhecemos a Bíblia, ele é o último livro do Antigo Testamento. Quando se pronuncia aí a sentença, uma sentença não vou dizer de um juízo completo, mas uma sentença, porque Deus ele tem, durante a caminhada nossa com Ele, do ser humano com Deus, principalmente o povo de Deus, Deus tem uma disciplina, um jeito dele de tratar. Mas aqui, se você pegar no capítulo 1 aqui desse livro, vai dizer que é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então já é uma declaração, já começa o livro dizendo que Deus está derramando ali, e quando nós entendemos a respeito de sentença, uma sentença ela é proferida por um juiz, imaginamos que um juiz que lê o processo, nós estamos falando agora na condição humana aqui,
e seguiu todos os trâmites da justiça com provas, testemunhas, para chegar no momento de aplicar a sentença. Não é assim que nós vemos na justiça comum nossa aí? Com Deus é mais ou menos nesse sentido, só que Deus, em relação aos homens, existe a perfeição do Senhor. Existe a plena justiça, a justiça perfeita do nosso Senhor. Então, quando ele está aplicando essa sentença aí, foi o que aconteceu lá no Gênesis, né, com Eva, Adão e também com a serpente, uma pena justa para cada um, mas ali foi uma sentença, a aplicação da pena, a sentença é a pena que está aplicando em relação, aqui no caso, em relação ao pecado. E Deus, então, Malaquias, né, o profeta Malaquias, vem trazendo essas informações para nós essa noite. Deus, então, nesse livro e aqui, nesse contexto que eu e você lemos aqui, do verso 13 ao 18, né? Deus, ele vem agora, depois de falar tanto com esse povo, ele vem agora mostrar a diferença entre justo e perverso. E nós estamos vendo já essa noite, os desígnios que passa na mente, né, numa mente perversa diante de Deus. Porque Deus aqui tratou com o povo, um povo desobediente, um povo ignorante, um povo cego espiritualmente, que eu imagino que hoje nós estamos bem pior um pouquinho, bem pior, porque deveríamos estar melhor, né? Porque depois de tudo, isso aqui é uma história real, um acontecimento maravilhoso de um profeta de Deus trabalhando, amando o Senhor. Isso hoje chega às nossas mãos e nós deveríamos pegar tudo isso que o apóstolo Paulo vai nos falar lá em 1 Coríntios capítulo 10, né? Tudo que foi escrito para nossa advertência. Então o que nós podemos tirar? Nós vemos aqui um Deus maravilhoso tratando com esse povo, e o povo, vamos colocar aqui na forma humana de dizer, né, entre aspas, debochando de Deus, com os maus desígnios, maus intentos do coração, não reconhecendo a graça de Deus, o amor de Deus, os cuidados de Deus, a paciência de Deus, que é a longanimidade, que é uma paciência extremada de Deus, por cada um deles, pela nação inteira de Israel. E é o que Deus tenta, né, por toda gerações, Deus vem trabalhando e tentando fazer esse trabalho de cuidar da nossa alma, de nos ensinar, explicar para nós, né? E nós às vezes viramos as costas para o Senhor, e esse derramamento dessa justiça de Deus aqui, que na verdade fala sentença proferida por Deus, né? Deus, nesse todo o tempo que ele vem tratando com a gente, ele tem esse jeito dele, essa justiça objetiva dele, que é de nos livrar, inclusive, da morte eterna, livrar do inferno. É por isso que Deus tem essa paciência extremada, né, de cuidar, de nos amar de forma diferenciada. Eu quero então tratar com você nessa noite aqui, um pedacinho aqui nesses 5 versículos, né, que nós lemos aqui, e Deus vai nos clarear aqui, porque pode correr o risco de eu e você estarmos no mesmo caminho desse povo aqui, pela nossa religiosidade, pelas nossas más intenções, pela nossa ignorância, pela cegueira espiritual, colocando, como se diz, Deus no canto da parede, falando coisas que para nós às vezes não é ofensiva, mas que vai ofender a dignidade, a santidade do nosso Senhor. Eu quero então fazer algumas colocações aqui, que nós vimos no texto, né? A primeira delas, desses desígnios, né, esses intentos, desejos de uma mente perversa diante de Deus. A primeira situação é que não reconhecem como duras e ofensivas muitas palavras proferidas até de forma consciente diante do Senhor. Quantas vezes eu e você somos assim, né? Preocupamos muito de querer graça, bênção do Senhor, e chegamos para Deus, às vezes até cobrando do Senhor pela nossa religiosidade, a nossa santidade exagerada, né? Achando que somos santos demais e que podemos agora chegar diante de Deus e falar o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente espera, almeja do Senhor. Talvez até cobrando de Deus alguns supostos direitos que nós achamos que nós temos,
porque Deus falou que iria abençoar, queria dar, iria derramar graças. E nós aí às vezes cobramos de Deus algumas coisas e colocamos nessa cobrança algumas palavras, o jeito nosso de chegar diante de Deus. Esse povo aqui falava coisas porque eles achavam que Deus tinha uma intimidade tão grande com eles, que eles poderiam falar o que quisessem, que Deus perdoaria pela bondade e misericórdia extremada do Senhor. E não é bem assim para tratar com Deus, não. Eu e você precisamos ter cuidado com a nossa palavra, com o que nós falamos, com o que vem, principalmente, às vezes nós nem manifestamos, nem chega à nossa boca, né? Mas Deus está olhando lá no intento do nosso coração, o que nós estamos querendo, afinal de contas. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ou melhor, deixa eu pegar aqui certinho aqui. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Não, estou olhando aqui, estou lendo Provérbios aqui, só um concerto aqui, tá? Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Não te precipites, agora sim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Olha, algumas palavras que eu e você falamos com Deus, a nossa perversidade na caminhada, às vezes nos tornamos insensíveis, nós não sentimos que nós estamos ofendendo a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Eclesiastes 5, verso 2. Sejam breves, cuidado, não apresse para chegar diante de Deus falando coisas. E o povo estava aqui, olha, eles falaram aqui, em que nós temos ofendido? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E olha que esse povo falou coisas absurdas contra Deus, se você depois ler o contexto aí. Não só aqui nesse livro que Deus vem falando, mas em toda a história, o povo do coração duro, insensível com o Senhor. Quantas vezes Deus quer nos abençoar grandemente, nos dar grandes vitórias, e nós, pela nossa cegueira, nossa ignorância, nós não sabemos conversar com Deus. Quando a palavra de Deus nos diz em Hebreus que nós devemos chegar com ousadia diante do trono do Senhor, porque o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, não quer dizer que nós podemos ou devemos chegar de qualquer jeito diante de Deus, não. Cuidado com o que fala, cuidado com o que pede, cuidado como você quer ser agraciado pelo Senhor. Será que a graça que eu e você pedimos tanto a Deus, queremos tanto do Senhor, nós merecemos? Nós não merecemos nada. Será que nós não temos a consciência de saber que tudo que nós estamos querendo, antes de pedir, nós poderíamos perguntar a Deus se esses desígnios dos nossos corações agradam primeiro a Ele? Vida de servo significa escravo. O escravo ele quer primeiro agradar ao seu senhor, não primeiro a si mesmo. Então eu e você precisa acordar para essa caminhada, porque às vezes algumas petições nossas, alguns pedidos nossos, do nosso jeito de falar com Deus, nós estamos ofendendo ao Senhor. Muito cuidado com isso, para que a nossa caminhada não nos torne insensíveis diante do Senhor, e de maneira às vezes até consciente ou inconsciente nós ofendemos a santidade, a beleza, todo um aparato espiritual santo de Deus, né, que compõe toda a soberania do Senhor. A gente acaba ferindo, e isso desagrada a Deus. Isso nos coloca às vezes como perversos diante do Senhor. Segunda questão desses desígnios, né, de uma mente perversa diante de Deus, é que não aceitam como válidos, necessários ou agradáveis a Deus todo e qualquer sacrifício e obediência a Ele. Olha só, não aceitam como válidos às vezes, nem necessários ou agradáveis a Deus, nenhum sacrifício. Olha, Deus vem falando com esse povo aqui, eles falam aqui, no verso 14, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos
cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Para eles não tinha valor, você sabe por quê? Porque Deus, ele tem um tempo dele. Às vezes nós também estamos conversando com Deus, estamos nos quebrantando diante do Senhor, estamos colocando até de jejum, em orações pelas madrugadas e tudo mais, esperando Deus responder no tempo nosso, do jeito nosso. E não é assim que Deus faz, não é assim que Deus trabalha. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 3, versos 5 a 8. Foi o que nós começamos a ler erradamente aqui no início, mas agora sim. Provérbios 3, versos 5 a 8. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aqui está falando de um reconhecimento, Deus como primazia, olhar para Deus, reconhecer a soberania do Senhor, saber que nós às vezes nos sacrifícios precisamos entender quem é esse Senhor que nós estamos sacrificando por Ele, para depois não chegar num nível desse, de uma mente perversa dizer que sacrifícios, para que sacrificar diante de Deus? Quando Deus é que fez o maior sacrifício por nós, de entregar Jesus numa cruz, por amor a mim e a você. E às vezes nós procuramos respaldar desejos terríveis dos nossos corações, das nossas mentes. E aí não reconhecemos que ajoelhar, dobrar, humilhar-se diante de Deus, seja isso agradável. Para que isso? Isso é sim agradável a Deus, isso é maravilhoso, porque Deus, Ele não está preso ao tempo meu e seu. Ele não está preso a mim e a você pelos nossos desejos. Ele quer fazer sim por nós, quer nos amar o tempo inteiro, nos ajudar e nos fortalecer. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro capítulo 3, do verso 8 ao 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa longanimidade de Deus, ela às vezes, para muitas pessoas, pela ansiedade de querer logo resolver os problemas, o anseio de querer ver-se livre logo dos problemas, as pessoas agora começam a julgar Deus, começam a entender Deus como um Deus que não vale a pena sacrificar por Ele, um Deus que não vale a pena mais ajoelhar pela madrugada, um Deus que não vale a pena mais fazer jejuns, um Deus que não vale mais a pena dedicar o tempo em ler a Tua palavra, aprender os Seus mandamentos, viver primeiramente para servir e amar esse Deus. Nós corremos um sério risco quando nós caímos na miséria espiritual dessa, de não reconhecer como importante, agradável, necessário, válido sacrifício a Deus. Olha o que eles dizem: inútil é servir a Deus. Não é inútil servir a Deus, é útil servir ao Senhor. O problema é a maldade do nosso coração, de querer servir a Deus, querendo que tudo aconteça no tempo nosso, do jeito nosso, que as bênçãos venham para nós, mas esquecemos que servos de Deus, servas de Deus, estão no caminho para sacrificar para o Senhor. Basta olhar a palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, todos os livros, homens e mulheres, nações, pessoas, irmãos amados que perderam as suas vidas, sacrificando para Deus, sacrificando, derramando literalmente o sangue, perdendo literalmente a vida terrena, para fazer a vontade do Senhor. O próprio Jesus,
é o maior exemplo para cada um de nós. Certa vez, o Evangelho de João, capítulo 4, diz que os discípulos saíram para a cidade para comprar comida, porque a comida acabou e eles foram todos comprar. Estranho, né? Mas ali naquele contexto, Jesus ficou conversando com a mulher samaritana, que não era comum esse diálogo entre eles, e até hoje não é. Mas quando eles voltam da cidade, eles chamam Jesus para alimentar-se, e Jesus diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A partir do verso 34 ali, ele diz: a minha comida subsiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, irmãos, irmãs, como seria maravilhoso se o nosso coração entendesse isso, Esse sacrificar a mim mesmo por amor a Deus. Abrir mão dos meus desejos, porque se Deus não quiser me dar, Ele não vai me dar, Ele continua sendo Deus. Mas se eu bater os pezinhos no chão, se eu ficar irritadinho, se eu ficar agoniado, chateado com Deus, quem perde com isso? Só eu e você. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele diz que amaria, teria misericórdia de quem Ele quisesse ter misericórdia. Ele é Deus, foi Ele que nos fez. Então, eu e você precisa sair dessa mente perversa, se isso porventura em algum momento passou na minha mente e na sua, esses desígnios maravilhosos, perversos da nossa mente diante do Senhor, de não reconhecer como agradável a Deus no sacrifício. A Bíblia nos fala, homens maravilhosos que entenderam Deus. O Salmo 51, Davi fala, Salmo 51. Sacrifício agradável a Deus é um coração contrito e arrependido, este o Senhor não recusará. Um coração arrependido é um sacrifício a Deus. Porque quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, os nossos pecados, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós voltamos, nós damos uma guinada na nossa vida, nós convergimos, nós convertemos na direção que Deus quer e não no caminho que eu e você quer às vezes. Que nós não tenhamos essa mente perversa diante do Senhor. Porque se continuar assim, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Não aceitar como válido o sacrifício de Deus. E para encerrarmos, olha o que eles dizem aqui no verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes, nós entendemos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Olha que absurdo. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles não escapam. A prosperidade, a pseudo, a falsa prosperidade que nós, pobres de nós, enxergamos, naqueles que roubam para adquirir as coisas, naqueles que pisam nos outros para adquirir as coisas, naqueles que atropelam vidas para adquirir as coisas. Como que uma bênção dessa, como que isso pode ser bênção de Deus? Como que pode ser uma prosperidade agradável ao meu coração? Porque foi agradável ao coração deles, vendo os outros prosperarem de forma errada. Os que cometem impiedade prosperam. Os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não escapam. Essas impiedades serão cobradas por Deus. Nós não podemos aceitar isso. Na verdade, esses desígnios de uma mente perversa, nós encerramos aqui dizendo o seguinte: a mente perversa diante de Deus aplaudem os perversos e suas atitudes por não acreditarem na justiça de Deus. Tem um poeta brasileiro, já falecido, Rui Barbosa, um poema maravilhoso. Em algum trecho do poema ele diz que chegará um dia em que as pessoas, o homem, sentirá vergonha de ser honesto. Nós já estamos vivendo isso. Tem pessoas aplaudindo o traficante, tem pessoas aplaudindo o ladrão. Nós estamos vendo aberrações na nossa justiça, a justiça brasileira. Camaradas condenados, o processo, a sentença que está falando aqui foi proferida. Juízes honestos deram a sentença. E tem outros desonestos acima daqueles que aplicaram a justiça, que liberam
os condenados. Ou a mente perversa, mas aqui talvez tenha algum deles que não conhece esse Deus que nós conhecemos. A Bíblia sempre vem instruindo, especialmente o povo de Deus. E esse é mais um livro que está instruindo a mim e a você. Nós não podemos aplaudir bandidos. Nós não podemos alegrar-se com a miséria de outro em detrimento do crescer de outro, matar um para viver, tirar do outro o que ele tem para angariar para si de forma injusta. E vai eu e você dizer, não é assim mesmo, vai fazer o quê? É tudo normal. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos conformar com o presente século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais aprender a degustar de qual a perfeita, agradável vontade de Deus. Eu e você, então, não podemos fazer isso. Aplaudir os perversos e suas atitudes por não acreditarem na justiça de Deus. Você viu o que falou aqui em 1 Pedro, né? Ali, quando você lê o contexto todo do capítulo 3, pelo menos até o verso 12 por ali, você vai ver Pedro alertando os irmãos, dizendo, olha, tem muita gente por aí dizendo que Jesus não vai voltar. Ele está falando de Jesus. Os cumprimentos de Deus não vão acontecer. Mas aí entra aí que nós lemos no versículo 8 e 9, dizendo, olha, tenha paciência. Um século, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para o Senhor. Ou seja, nesse trânsito livre de Deus de fazer nesse tempo, e vai dizendo mais que a vontade do Senhor é de salvar a todos, isso é amor. Então vale a pena sim eu andar correto diante do Senhor, você andar, e não aplaudirmos as perversidades humanas. Afinal de contas, nossa mente é de Cristo. Nós não temos essa perversidade, esses desígnios terríveis em nossos corações. Olha o que diz também a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Essa é a mente perversa, olha só. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vou repetir, hein? Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Mente perversa diante do Senhor. Sabe por quê? Eu olho a iniquidade dos outros, que eu julgo como iniquidade, e às vezes até a justiça até dá essa sentença. Declara-se que realmente houve iniquidade, né? Mas aí eu não vejo o cumprimento da sentença sobre essa má obra. O que eu penso? Meu coração maldoso vai dizer. Ele vai buscar também e ficar à disposição de praticar o mal. Sabe o que é isso? É aplaudir também o perverso, né? E não acreditar na soberania de Deus, na justiça de Deus. Mente perversa. Porque nós sabemos que Deus está atento. Nada no mundo acontece à revelia de Deus. Do conhecimento, do poder, da soberania de Deus. Nada, absolutamente nada. Então, quando para mim, eu entendo que alguém está deixando de ser punido, porque há injustiça na aplicação da sentença, ou às vezes nem há sentença, o meu coração não pode, a minha mente não pode ter essa perversidade de colocar-se à disposição de praticar o mal, porque eu estou vendo que o outro não foi punido, eu vou fazer também. Não, eu não posso fazer. Não devo fazer. Isso coloca as pessoas como injustas e perversas diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nos dê um coração, uma mente esclarecida, porque afinal de contas Ele nos clareou a mente. Ele nos ensinou, Ele nos deu o Evangelho, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu Cristo. A nossa mente tem que ser de Cristo. E não nossa. É aí que entra a renúncia, você entende agora? É aí que entra o abandono do eu mesmo.
e voltar o meu coração para fazer a vontade de Deus que está nos céus. Eu sou filho, você é filho, nós somos servos do Senhor e não podemos ter uma mente perversa. Então que se lembra sempre aí de abandonar essa perversidade da mente, não tornar insensível com palavras, cuidado, que você pode estar ferindo a santidade do Senhor. Aceitar assim como válidos os sacrifícios feitos de coração limpo diante de Deus, porque Deus se agrada do sacrifício nosso. O jejum, a oração, o perdão, a misericórdia, o amor acima de tudo, fazendo aquilo que agrada assim ao Senhor. Todo sacrifício que é agradável a Deus, já está dizendo, é agradável a Deus. O problema é que a maioria das coisas, sacrifícios que são agradáveis a Deus, são desagradáveis a nós, já percebeu? Nós temos que alinhar com Deus. Precisamos ter esse Deus, Jesus, no centro da nossa vontade, né? E nós fechamos aí que nós não devemos aplaudir os perversos em suas atitudes. Não podemos colocar nosso coração inteiramente à disposição do mal, porque nós estamos vendo que o outro não está sendo punido. Eles falaram aqui, né? O que vale, de que adiantou, né? Reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam e escapam de Deus, escapam do Senhor. Não escapam, não. Disseram também, inútil é servir a Deus. Não é inútil. Nós não podemos ter essa mente. Amém? Que essa palavra fique aí no teu coração. Leia de novo o texto. Vai buscando aí na frente os versículos seguintes, né? Nós vimos essa noite aqui só os desígnios terríveis de uma mente perversa diante de Deus. Um forte abraço a todos. Continue firmes na oração, no jejum, no sacrifício ao Senhor. Coração limpo diante de Deus. Que o Senhor possa nos guiar e nos dar o livramento nesses tempos difíceis. Porque é apenas o começo, viu? Deus prometeu livrar os seus em todo o tempo. Então mantenham firmes. E que Deus vai nos livrando aí desses males que sacode o mundo, principalmente nos últimos tempos. Está vindo coisas mais difíceis, viu? Está repreendido, pastor. Não está repreendido não, porque a palavra diz. A palavra diz. Nós ainda não passamos a grande tribulação. Será que não é o princípio das dores apenas o que nós estamos passando? Pense nisso e não saiam da presença do Senhor. Sejam firmes, viu? Que Deus nos conceda uma noite abençoada, um final de noite, né? E uma semana também promissora de vitórias, de livramentos a todos nós. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor, mais uma vez, nos concede como igreja do Senhor. Glórias damos ao Senhor, que o Senhor possa continuar nos amparando, nos livrando de todo mal, a nossa mente, o nosso coração, de perversidades que possam ofender a santidade, a integridade maravilhosa da soberania do Senhor. Livra-nos do mal, perdoa-nos os pecados e nos conduza conforme a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um que ouviu essa mensagem e seus familiares, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, se assim Ele nos permitir. Amém.